Olá pessoal, aqui é o Pedro Fantini da Conecta e hoje eu estou aqui com Rodrigo Rocha, especialista em constelações familiares, Master Coach, especialista em hipnose, mas ele vai falar para vocês. Rodrigo, se apresenta aí para a nossa audiência e fala todas as suas especialidades. Bom, me defino como apaixonado por desenvolvimento humano, então continuamente eu busco os cursos que mais me chamam a atenção, principalmente nessas áreas: hipnose, PNL, coaching, constelação. E, bom, para mim, a principal aplicação dessas ferramentas de desenvolvimento é no meu desenvolvimento. E, de repente, surgiu um momento que, isso também posso usar para ajudar as pessoas. Começou a surgir oportunidades, mesmo nos cursos, e parcerias foram surgindo, e, de repente, eu entrei nessa área de desenvolvimento humano. Ok, e aí você se interessou pelas constelações familiares? Sim, em especial. A constelação familiar é uma das minhas paixões. Eu diria que eu tenho 4 paixões, né, como a gente mencionou. Constelação familiar, a número 1, e aí as outras ficam empatadas. Seja a PNL, a programação neurolinguística, seja o coaching, independente de ser o coaching sistêmico ou o coaching como a gente tem na abordagem da ICF, né, o coaching puro. E acho que eu falei tudo, né? Hipnose, constelação, coaching. É muita coisa, né, Rodrigo? Sim. Fala para nós então um pouquinho, explica para a gente, explica para nossa audiência aqui, constelações familiares. Nosso público é principalmente composto por líderes, pessoas que estão desenvolvendo liderança, né? Carreira, negócios. E eu gostaria que você primeiro explicasse para nós o que é a constelação familiar e depois a gente vai falar um pouquinho sobre como ela se aplica no contexto das organizações. Perfeito. Constelação familiar é uma abordagem sistêmica fenomenológica. O que quer dizer isso? A gente olha o indivíduo no contexto em que ele se insere e cada parte de um sistema influencia o outro. Fenomenológico porque não há regras pré-definidas numa constelação familiar, ou seja, o próprio sistema, a própria montagem da constelação vai trazer informações que vão dar o próximo passo. Então, constelação familiar ela é uma aprendizagem de como a gente afeta os outros e como se afeta. E, através da percepção de 3 princípios, toda constelação familiar, ou organizacional, ou sistêmica, ou estrutural, ela recebe vários nomes de acordo com o contexto, ela se baseia em 3 princípios, que são o dar e receber, ou compensação, a hierarquia, ou precedência, e o pertencimento, ou vínculo. Eu explico um pouco melhor cada um deles. O dar e receber significa que as trocas precisam estar equilibradas quando a gente está no mesmo nível da hierarquia. Então, entre iguais, entre colegas de trabalho, ou entre irmãos, ou no casal, é importante que haja um equilíbrio. Ou seja, o que a gente faz pelo outro, ou o tempo que a gente dedica ao outro, é importante que a gente permita que o outro retribua. Quando alguém faz demais e não permite que o outro retribua, há um desequilíbrio e há um mal-estar. Quando alguém é excluído, é mandado embora, e isso é feito de maneira pouco justa, ou até mesmo injusta, isso gera um mal-estar e todos acabam sentindo. E até aproveitando isso, porque nas empresas acho que isso é altamente aplicável, né? Existem várias situações onde o empresário, o empreendedor, o líder precisa tomar decisões como, por exemplo, mandar uma pessoa embora, né? Como é que ele pode utilizar esse conhecimento da constelação familiar para fazer isso de uma forma mais harmônica, de forma que o ambiente fique mais equilibrado? Eu posso apresentar 2 sugestões. A primeira é uma constelação organizacional propriamente, para entender a função dessa pessoa que precisa ser demitida e para fazer isso de maneira que seja alinhada com esses 3 princípios. Vou recapitular: compensação, ou equilíbrio entre dar e receber, hierarquia ou precedência e vínculo ou pertencimento. Nesse caso, é alguém que precisa sair ou porque descumpriu as regras da empresa, ou porque não atende à produtividade que se espera, ou por qualquer motivo que seja. Só que, acima de tudo, a justiça, tem a ver também com o dar e receber, né, a balança, ela precisa ser cumprida. Então, alguém que não segue as regras, é justo que ela deixe de fazer parte, porque ela não cumpre o princípio que são as regras. E isso com certeza vai afetar o sistema, né?
Quando a pessoa não está conseguindo ter um bom desempenho naquele local de trabalho, acaba sendo até uma generosidade, acaba sendo uma bondade olhar para essa pessoa que não está tendo bom desempenho e talvez até desligá-la, mas talvez mudá-la de posição. Acho que esses são cuidados que o líder também deve ter, né? Perfeito. Dar uma segunda chance e procurar entender o que se passa são aspectos que estão ligados ao aspecto da justiça. Principalmente porque os demais vão sentir e vão observar. Se a gente pensar no aspecto mais sutil, há como um inconsciente coletivo. É como a gente é afetado pelos outros. E a gente percebe isso. Por exemplo, eu posso citar o efeito turba. Quando, por exemplo, em jogos de futebol, as pessoas muitas vezes são tranquilas, são pacadas, mas quando estão no grupo se transformam, se tornam agitadas, às vezes até agressivas. Então há um elemento que é de influência mútua, seja a influência que nós recebemos, seja a que os outros recebem. Então, quando um liderado ele não se comporta seguindo as regras, é importante que haja a justiça, que é esclarecer o que está acontecendo. E é importante informar os outros, para que os outros saibam que a justiça ocorre, a justiça tem espaço. E a justiça é tanto reconhecer aquela contribuição positiva, quanto reconhecer a contribuição que não é positiva, que seria, por exemplo, demitir uma pessoa que não atende aquilo que é esperado dela. Bom, e aí dentro da empresa, que tipo de apoio um líder pode receber de alguém que tem a prática da constelação familiar? Perfeito. Esse líder pode tanto entender os princípios sistêmicos e utilizar ele no dia a dia. Por exemplo, voltando ainda para o aspecto do descumprir uma regra ou ser ineficiente, o líder, por mais que às vezes é desconfortável, né? A gente fala muito do jeitinho brasileiro, que o brasileiro nem sempre gosta de incomodar as pessoas, né? Prefere conversar, prefere acolher, mas é importante fazer justiça, é importante deixar a pessoa ciente que, olha, o seu comportamento não atende o que a gente espera aqui, eu preciso que você faça uma mudança. O que você quer fazer? Você quer mudar ou você talvez não seja essa a empresa para você? Ou essa função não seja para você? E o líder é muito demandado, né? É muito exigido, principalmente nos dias atuais. Acho que sempre foi, mas hoje eu vejo a importância do líder ser bem preparado. O que você me fala de processos de coaching para apoiar líderes dentro de organizações? Entendi. Nesse caso, a gente está integrando constelação familiar, organizacional com coaching, né? Sim. Trazendo esse aspecto. Falando do coaching, o líder ele pode desenvolver os liderados deles. De que maneira? Ao invés de dar resposta, demandar deles soluções. Quando isso é integrado à perspectiva sistêmica, a gente faz isso trazendo um aspecto que é o seguinte, que é a fluidez do sistema quando os 3 princípios que eu mencionei no início são observados. Então o líder pode tanto aprender as ferramentas do coaching para se comunicar com, por exemplo, ouvindo aquilo que o funcionário diz, mas não percebe o que diz, ou seja, o que está além das palavras. Conectando isso com um aspecto das ordens sistêmicas. De novo, esse funcionário, por exemplo, a eficiência por si só é um aspecto de justiça, é um aspecto de fazer parte e contribuir com o todo. Então, olhar para o indivíduo e saber que ele faz parte daquele sistema, é importante o bem-estar dele, que ele, por exemplo, quando a gente fala de respeito, o respeito também é a questão da hierarquia. Quem chegou primeiro ou desenvolveu mais competências e por isso é líder, ele precisa ter um papel, representar esse papel, onde ele impõe respeito. Esse respeito muitas vezes não é um distanciamento, mas é agir como líder e cobrar dos liderados. Nesse ponto que a gente integra, então, coaching com constelação, a gente traz, por exemplo, que nas nossas relações a gente leva em consideração o papel que cada um representa, papel de líder, papel de liderado, as funções que cada um representa, ou seja, o resultado que cada um obtém e como dentro do mesmo nível cada um se relaciona. Ok. Rodrigo, eu queria fazer um reconhecimento para você, cara, que você
tem sido uma das pessoas que mais tem contribuído para a minha carreira. O Rodrigo, ele é meu coach. Apesar de eu já ser um master coach, já treinar pessoas, já atender vários coaches, inclusive outros coaches também, eu acredito que um coach deve ter um coach. Então eu tenho que reconhecer o Rodrigo pela competência dele, por esse conhecimento das constelações familiares que eu nem conhecia e na verdade eu tinha tido uma experiência anterior, que eu já falei para ele, né, que não tinha sido boa. E depois que eu conheci o trabalho do Rodrigo, realmente a constelação familiar, para mim, teve uma outra dimensão. E ele tem contribuído muito com a minha carreira. A gente faz várias sessões de coaching. Sempre que eu tenho um desafio novo, é o Rodrigo ali que eu recorro, né? Rodrigo, eu queria que você fechasse um pouco, mas eu gostaria também que você falasse aqui para a nossa audiência a importância de um coach ter um coach também. Bom, na medida que a gente está em desenvolvimento, na medida que a gente alcança um patamar seguinte, existem novos desafios. E para cada desafio é importante a gente ter o suporte para aquele novo desafio. Aí entra a continuidade, né? Que a gente já conversou algumas vezes, né? A importância da continuidade não adianta fazer algumas sessões de coaching, fez 6 sessões ou 12, alcancei meu objetivo, terminou. Ok, a gente alcançou o patamar seguinte. Agora a gente vai nesse patamar se desenvolver para alcançar o seguinte. Isso se aplica para os coaches. Por quê? Porque por mais que a gente saiba fazer perguntas para apoiar os outros, nem sempre a gente serve para a gente, claro, né? Muita gente fala do fazer coaching consigo mesmo ou no papel, mas muitas vezes é o outro que faz a pergunta que a gente ainda não se fez, né? Então a importância de ter um coach é ter o suporte para alcançar o próximo passo. Que às vezes, ok, eu consigo sozinho dar alguns passos, ok, mas com o apoio, com o acompanhamento, esses passos são mais assertivos e levam a gente a uma distância maior. Ok, então é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, por vocês estarem nos acompanhando aqui. E obrigado, Rodrigo, por você ter se disposto a vir. O Rodrigo veio me encontrar aqui no hotel. Eu estou em São Paulo para um grande evento, um Mind Master de palestrantes. E o Rodrigo se dispôs a estar aqui para dar essa entrevista para a gente. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, espera ver mais coisas assim, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Se você acredita que essa mensagem pode ser útil, pode tocar alguém, compartilhe essa mensagem então com quem você gosta. Muito obrigado, espero vê-los até breve.